Com a anuência de Suas Excelências, o Presidente da República e o Presidente da Assembleia da República, declara-se iniciada a cerimónia de concessão de honras de Panteão Nacional a Aristides de Sousa Mendes, com a interpretação do hino nacional pelo coro do Teatro Nacional de São Carlos. Tem a palavra Margarida de Magalhães Ramalho para o elogio fúnebre a Aristides de Sousa Mendes.
Tem a palavra Margarida de Magalhães Ramalho para o elogio fúnebre a Aristides de Sousa Mendes. Sr. Presidente da República, Sr. Presidente da Assembleia da República, Sr. Primeiro-Ministro, altas individualidades dos Estados civis e militares, Srs. Embaixadores, familiares de Aristides Sousa Mendes, minhas senhoras e meus senhores. Antes de mais, este é um dia muito feliz, do qual eu estou muito grata por fazer parte. Não poderei, como é meu costume, improvisar, mas os condicionamentos do tempo fazem-me ler este pequeno elogio. Homenageamos hoje Aristides de Sousa Mendes, um homem que durante décadas foi votado ao esquecimento. E, no entanto, milhares de pessoas devem-lhe a vida e milhares de pessoas, de famílias, puderam existir graças a ele. Afastado compulsivamente da carreira diplomática em 1940, acabaria por se retirar para Cabanas de Viriato, onde viveu modestamente até quase à sua morte, a 3 de abril de 1954. Os seus filhos acabariam por ter de partir um a um, por sentirem que o futuro lhes era negado no seu país. Será só no final da década de 1980 que em Portugal o seu nome começa a ser reabilitado. Em 1987, o presidente Mário Soares atribui-lhe póstumamente a Ordem da Liberdade. No ano seguinte, a Assembleia da República aprova a sua reabilitação. 10 anos depois, será o próprio Parlamento Europeu a prestar-lhe homenagem. Hoje, um pouco por todo o mundo, o seu nome é lembrado em estátuas, nomes de ruas, praças, estabelecimentos de ensino, etc. Mas o que é que fez este homem para merecer primeiro tal ostracismo, depois a reabilitação e, finalmente, o respeito mundial? Uma coisa muito simples: desobedeceu. E se é preciso coragem para acatar ordens com que não concordamos, mais difícil é seguramente seguir a consciência e não as cumprir. E foi isso que Aristides Sousa Mendes fez. Comecemos pelo princípio. Aristides Sousa Mendes, juntamente com o seu irmão César, iniciava a sua carreira diplomática em maio de 1910, 4 meses antes da implantação da República. Em serviço, ambos passariam pelo extrator da monarquia, pela Primeira República, pela ditadura militar e pelo Estado Novo. Depois de ter estado imposto em África e no continente americano, Sousa Mendes vem para a Europa. Em 29, é colocado na cidade de Antuérpia como cônsul de primeira classe. Em 1938, pediria para ser enviado para a China ou para o Japão, mas é enviado para Bordeus. Sem o suspeitar, e seguramente sem ser essa a sua intenção, Salazar, então Ministro dos Negócios Estrangeiros, iria colocar no lugar certo, à hora certa, o homem certo. Por essa altura, ainda os governos francês e britânico tentavam desesperadamente manter a paz na Europa. Mesmo depois da anexação da Áustria em 1938, assinavam em Munique, em setembro desse ano, um acordo que permitia à Alemanha nazi ocupar a região dos Sudetas, que desde o final da Primeira Guerra pertencia à Checoslováquia. Pensavam com isso apaziguar os apetites de Adolf Hitler. Este, contudo, queria muito mais. No ano seguinte, os nazis ocupavam o resto da Checoslováquia e a 1 de setembro entravam na Polónia. A barbárie das tropas alemãs e da Gestapo sob civis polacos, judeus e não judeus, que se saldou só no mês em quase de 100 mil mortos, chegou seguramente, através do seu irmão César, aos ouvidos de Sousa Mendes. César, então Ministro de Portugal em Varsóvia, não só seria dos poucos diplomatas que não abandonaria o seu lugar, como aquele que acolheria na cave da legação muitos polacos que estavam fugidos. A 3 de setembro de 1939, a França e a Grã-Bretanha declaravam guerra à Alemanha. Portugal demarcava-se e proclamava a neutralidade. Nenhuma das fações beligerantes, porém, estava ainda militarmente preparada para a guerra. Por essa razão, durante meses, o conflito restringiu-se quase apenas a uma guerra naval do Atlântico Norte. Foi a chamada drôle de guerre.
Mas essa guerra a brincar iria terminar na primavera de 1940 com o avanço imparável das tropas nazis que, pelo caminho, subjugavam a Noruega, a Dinamarca, os Países Baixos, a Bélgica e o Luxemburgo. Pouco depois, numa ousada manobra militar, atravessavam a floresta das Ardenas, que todos acreditavam ser intransponível, e contornavam a famosa linha Maginot e entravam em França. A 14 de junho, o impensável aconteceu. O país caía e a suástica flutuava no alto da Torre Eiffel. Foi o pânico. Mais de 3 milhões de pessoas só da região de Paris abandonaram as suas casas e fugiram, atravancando ainda mais as estradas já de si cheias de tropas em movimento e de outros refugiados. Mas este não foi o início de um pesadelo. O pesadelo começara muito antes, em 1933, com a chegada de Adolf Hitler ao poder. Seria logo nesse ano que começariam as perseguições aos opositores políticos, aos homossexuais, aos deficientes físicos e mentais e aos judeus. Muitos dos perseguidos procuraram refúgio nos países vizinhos. Agora, a ocupação dos mesmos obrigava-os a fugir de novo, só que a massa dos que fugiam era incomparavelmente maior. E por razões várias, nem todos tiveram essa possibilidade. E no final, entre fome, trabalho escravo, fuzilamentos em massa, campos de extermínio, terão morrido até 1945 6 milhões de judeus, 250 mil ciganos, 250 mil portadores de doenças físicas e mentais, 3 milhões de prisioneiros russos, 7 milhões de civis soviéticos, 2 milhões de civis polacos, 300 mil civis sérvios, um número interminável na casa dos milhares de opositores políticos, de membros da resistência alemã e dos países ocupados, homossexuais, católicos e testemunhas de Jeová. Os que estavam em fuga só queriam chegar ao sul de França e passar a fronteira. Tarefa difícil, já que tinham que ter simultaneamente válidos 4 vistos. Um de saída de França, um de entrada em Espanha, mas o de entrada em Espanha pressupunha um de entrada em Portugal e este pressupunha também um visto definitivo para outro país. O problema é que ninguém, quase nenhum país, estava disposto a conceder vistos positivos. A cidade de Bordeaux, para onde se dirigira o governo francês após a queda de Paris, estava também na rota de fuga de milhões de pessoas. É neste contexto de angústia e desespero generalizados que Aristides de Sousa Mendes, que desde o início da guerra vinha emitindo alguns vistos à revelia da Circular 14, o que lhe valeu várias chamadas de atenção, decide, a 17 de junho, ao fim de 3 dias de uma enorme luta interior, escutar a voz da sua consciência e, ao arrepio das ordens de Lisboa, começa a emitir vistos a toda a gente, ordenando também aos consulados dele dependentes, Bayonne e Toulouse, que fizessem o mesmo. Nesta sua decisão, Aristides de Sousa Mendes pôde contar com o apoio incondicional da sua mulher Angelina e dos seus filhos que estavam presentes. Um alerta da delegação inglesa em Lisboa e um telegrama do cônsul Faria Machado a pedir a confirmação da ordem leva o Ministério dos Negócios Estrangeiros a enviar em caráter de urgência o Ministro de Portugal em Madrid, Pedro Teotónio Pereira, para travar Sousa Mendes. Este, no entanto, mesmo depois de ter sido mandado regressar a Lisboa, vai continuar na rua a emitir vistos e a passar vistos a toda a gente. Estima-se que, graças ao seu ato de consciência, Sousa Mendes terá permitido a entrada em Portugal de pelo menos 10 mil pessoas. Em Lisboa, Sousa Mendes é sujeito a um processo disciplinar. Em sua defesa viria apenas Calheiro de Menezes, ministro de Portugal na Bélgica, que após explicar o que presenciara ele próprio na sua rota de fuga, diria: "É neste ambiente que tem de ser vista e julgada a atitude do arguido. Outros, talvez menos impressionáveis ou mais fortes físico ou moralmente, teriam possivelmente suportado a tormenta e resistido às súplicas veementes e angustiosas que sofreram. Creu o depoente que o cônsul de Bordeaux se deixou dominar pelo horror e pela tragédia a que assistiu." Salazar, porém, não se comoveu nem aceitou a pena bastante mais leve proposta pelos redatores do processo. A carreira diplomática de Sousa Mendes iria por isso terminar ali. Em 1945, uma hemorragia cerebral deixava-o paralisado ao lado direito, o que também lhe impossibilitaria qualquer outro tipo de trabalho. Morreria, como se disse, a 3 de abril de 1954. Na sua resposta à nota de culpa ao processo disciplinar que lhe foi movido, Aristides Sousa Mendes não deixa margem para dúvida.
Era realmente meu objetivo salvar toda aquela gente cuja aflição era indescritível. Uns tinham perdido os cônjuges, outros não tinham notícia dos filhos extraviados. Alguns tinham visto sucumbir pessoas queridas sob os bombardeamentos alemães que todos os dias se renovavam e não poupavam os fugitivos apavorados. Muitos deles eram judeus que, já perseguidos antes, procuravam angustiosamente escapar ao horror de novas perseguições. Quantos suicídios e quantos atos de desespero se produziram, quantos atos de loucura que eu próprio assisti. Tudo isso não podia deixar de me impressionar vivamente, a mim, que sou um chefe de numerosa família e compreendo melhor que ninguém o que significa a falta da proteção à família. Disse-me um dia Pedro Nuno Sousa Mendes, que eu tive a honra de conhecer, que assistiu de perto a estes acontecimentos, que o seu pai nunca se arrependeu do ato que praticou, embora tenha tentado no final da guerra que a sua situação fosse revista. Salazar, contudo, seria, como foi para outros que lhe tinham desobedecido ou contrariado, inflexível. Quem nunca deixou de tentar resgatar a sua memória foram os seus filhos primeiro e mais tarde os seus netos. E os frutos estão à vista. Em 1966, Sousa Mendes é reconhecido pelo Yad Vashem como justo entre as nações. Mais tarde serão plantados em Israel, em sua honra, 10.000 árvores. Em 87, como se disse, recebe a Ordem da Liberdade. No ano seguinte é reintegrado postumamente na carreira diplomática com o posto de embaixador. Em 1998 é criado em França um comitê em sua homenagem. 2 anos depois nasce a Fundação Aristides Sousa Mendes. Um grupo de descendentes nos Estados Unidos de pessoas que tinham recebido vistos funda a Sousa Mendes Foundation. Entretanto, e para além de inúmeros livros, artigos, filmes e documentários do que o de Teresa Olga e de Ana Andringa foi pioneiro, está online desde 2008 o Museu Virtual Aristides Sousa Mendes e foi inaugurado em 2017 Vilar Formoso, Fronteira da Paz, Memorial aos Refugiados e ao Cônsul Aristides de Sousa Mendes. A sua casa em Cabanas de Viriato está em vias de musealização. A 25 de abril deste ano foi apresentada no Museu Nacional da Resistência e Liberdade uma obra imaginada pelo seu neto Sebastian e terminada após a sua morte pelo escultor alemão Werner Klotz, que virá brevemente aqui para o Panteão. Em 2020, o Papa Francisco, relembrando a ação de Aristides Sousa Mendes em Bordeus, designou o dia 17 de junho como o Dia da Consciência e disse, nessa ocasião, que a liberdade de consciência seja sempre e em toda a parte respeitada, e penso que será aquilo que todos nós hoje quereremos. Muito obrigada.
Será agora exibido um vídeo com testemunhos sobre Aristides de Sousa Mendes. Sousa Mendes was willing to help. He met my father in the street, and my father told him that he's a refugee and he has 5 children and his wife, and he has nowhere where to stay. Sousa Mendes offered to take him into his house. Imagine, a man he has never seen before, a man with his position, my father, a rabbi, a Jew, and here a Catholic is willing to take in a Jew during the war into his own home. Nous avions ramassé les passeports des gens qui se trouvaient dans la région de Lectoure et nous les avons amenés en bloc au consul portugais, en valise ou en paquet. Ça, je ne peux plus vous le dire avec certitude, mais c'était des montagnes de documents et lui, sans les regarder, a donné partout son estampille afin de sauver des vies humaines. My father obtained a visa from Dr. Aristides de Sousa Mendes on the 5th of June, 1940. My father and mother, using Dr. Mendes's visas, were able to proceed to the French-Spanish border and got there precisely on the 22nd of June, 1940, which was the day that France surrendered to Nazi Germany. Once the Nazis began the final solution of the Jewish question, the extermination of the Jews of Europe, they began to round up Jews in all the countries under occupation. When it came the turn of France, which was some 2 years later, the French Vichy collaborationist government at first decided, to avoid controversy at home, to round up all those Jews who were not French citizens, meaning all those Jews with Nansen passports. And therefore, doubly, I believe, my parents would have been rounded up since they were Nansen passport holders, as well as being Jewish, and would have been sent to the camps. In June of 1940, we were in Biarritz, fleeing from the Germans, and every day we were more fearful because there were rumors they were on their way, they're about to come, until one day a friend of my father's came running and said, "Quick, come with me to Bayonne. The Portuguese consul is giving visas and we can get out, but you have to come right away." So that very day, within a few minutes, he went and he came here to Bayonne. And this was a street, this was a house where he came to the consulate. And there's a place where he waited for the visa. And the next day he came back with 4 visas for himself, his wife, and his 2 children. And that's how I got out alive, thanks to Aristides de Sousa Mendes, who had come here to help the vice consul give visas to refugees. This is a place which I think I see in my dreams. We were here, we had put our visa inside, our passport inside the consulate. Dave had taken it here, and we were in this place, and there must have been hundreds of people waiting here. And then somebody came with a big bag full of passports and started to call names. And we waited. I was there with my parents and my little brother, and our name wasn't called. And then somebody came with another bag and called names, and our name was one of those that was called, and we knew we had a chance. I'll never forget that moment. I saw him standing there in a raincoat and a brown hat, and he signed and he signed and he signed the passports and saved actually thousands of people with this signature. We were Jewish, we had no other place to go, and I tell this story now to my friends, to my relatives, because I feel emotionally overwhelmed that this man
had these principles, these ideals that he lived by, that he took chances for himself and his family, and that of course he had no recognition about this while he was alive. And I like to participate now in any way I can to honor his memory. Digna-se usar da palavra Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues. Senhor Presidente da República, Excelência, Senhor Primeiro-Ministro,
Senhoras e senhores Presidentes do Supremo Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Administrativo e do Tribunal de Contas, senhoras e senhores membros do Governo, senhor Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, senhoras e senhores Vice-Presidentes da Assembleia da República e Presidentes dos grupos parlamentares, senhores representantes da República para as regiões autónomas dos Açores e da Madeira, senhora Vice-Presidente da Assembleia Legislativa da região autónoma da Madeira, senhor antigo Primeiro-Ministro, senhor Conselheiro de Estado, senhor Coordenador e membros do Grupo de Trabalho Concessão de Honras de Panteão Nacional Aristides de Sousa Mendes, senhoras e senhores deputados, senhor Núncio Apostólico, Eminência Reverendíssima, senhoras e senhores embaixadores, excelências, demais entidades presentes, familiares de Aristides de Sousa Mendes. Minhas senhoras e meus senhores, em julho de 2020, a Assembleia da República deliberou conceder honras de Panteão Nacional a Aristides de Sousa Mendes, prestando desta forma a derradeira homenagem a este ilustre português, perpetuando a sua memória, conforme se refere na Resolução 47/2020, enquanto homem que desafiou a ideologia fascista, evocando o seu exemplo na defesa dos valores da liberdade e dignidade da pessoa humana. Uma iniciativa que mereceu amplo consenso parlamentar, que teve origem no projeto de resolução apresentado pela deputada Joacine Catar Moreira e no programa de panteonização confiado com sucesso ao Grupo de Trabalho de Concessão de Honras de Panteão Nacional Aristides de Sousa Mendes, composto por 10 deputados, incluindo representantes de todos os grupos parlamentares, um deputado único e as 2 deputadas não inscritas, bem como por 2 representantes da família de Aristides de Sousa Mendes. A todos os membros deste grupo de trabalho endereço, na pessoa do seu coordenador, o deputado Pedro Delgado Alves, um agradecimento pelo trabalho realizado, o qual se pautou sempre, também ele, por um grande consenso que é digno de registro. Através deste ato, reconhece-se a Aristides de Sousa Mendes um lugar neste panteão, areópago de alguns dos mais insignes heróis nacionais, como Almeida Garrett, Sofia de Mel Brainer Anderson ou Humberto Delgado. Aristides de Sousa Mendes nasceu em Cabanas de Viriato, no concelho de Carregal do Sal, distrito de Viseu, filho de José de Sousa Mendes, juiz de Direito, e de Maria Angelina Ribeiro de Abranches, que tiveram mais 2 filhos, um deles gêmeo de Aristides, com quem manteve, aliás, ao longo da vida, uma relação de grande proximidade. Aristides de Sousa Mendes estudou Direito na Universidade de Coimbra, tendo-se destacado como um dos melhores alunos do seu curso, que terminou em 1907. 3 anos depois, ainda durante a monarquia, ingressou na carreira diplomática. Casou-se com Maria Angelina Coelho de Sousa Mendes, com quem teve 14 filhos. Como diplomata, Aristides de Sousa Mendes exerceu funções em Zanzibar e Curitiba, ou no Maranhão e Antuérpia, entre outros postos. Em 1939, pouco antes do início da Segunda Grande Guerra, foi nomeado para exercer as funções de cônsul-geral em Bordeaux. Nesta cidade francesa foi confrontado com um insanável conflito entre a sua consciência e a obediência às ordens do governo que jurou servir. Com o dialbar da guerra e a consequente invasão dos Países Baixos e da França pelas tropas alemãs, afluíram a Bordeaux milhares de refugiados, com a esperança de conseguir um visto que lhes permitisse fugir da guerra e do Holocausto nazi. No entanto, através da Circular 14 de 11 de novembro de 1939, o governo de Salazar proibira todas as embaixadas e consulados portugueses de conceder, salvo autorização prévia de Lisboa, vistos a um conjunto específico de cidadãos, onde se incluíam judeus, exilados políticos e cidadãos oriundos de países do leste europeu. Aristides de Sousa Mendes enviou inúmeros pedidos de autorização ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, que demorava a responder, ou nem sequer o fazia, o que comprometia a possibilidade de salvar
muitos dos refugiados. Desafiar as ordens de Lisboa comportava riscos evidentes para o Cônsul-Geral em Bordeus, para a sua própria vida, para a sua liberdade, para o seu sustento e o da sua família. Aristides Sousa Mendes optou, no entanto, por obedecer à sua consciência e, independentemente da religião, raça ou convicções políticas, emitiu vistos a todos os que o solicitaram e que procuravam, noutras geografias, apenas um refúgio que salvaguardasse a sua vida, a sua liberdade e a sua dignidade. O diplomata português chegou mesmo a acolher na sua residência em Bordeus um significativo número de refugiados a quem deu abrigo e alimento. Aristides Sousa Mendes viria a explicar mais tarde, de forma exemplar, o cenário com que se deparou e os motivos que o levaram a agir. Como já foi aqui citado, não vou repetir, mas é aquela frase que diz: era realmente meu objetivo salvar toda aquela gente cuja aflição era indescritível. Graças a este gesto heroico, estima-se que em junho de 1940 mais de 30 mil vidas tenham sido salvas do horror nazi. Para melhor ter a noção da dimensão do gesto, lembro aqui as palavras de Yehuda Bauer, reconhecido historiador deste período, que o considerou como provavelmente a maior ação de resgate por um único indivíduo durante o Holocausto. Todos concordarão que o exemplo de generosidade e de coragem de Aristides Sousa Mendes engrandece Portugal e prestigia o povo português. Tenho a certeza que a maioria das pessoas gostará de pensar que, se alguma vez estivesse perante um dilema equivalente, escolheria não olhar para o lado e tomar a decisão ética enfrentando as consequências. Felizmente, poucos de nós são confrontados na vida real com tal dilema. Não sou nenhum pessimista antropológico, antes pelo contrário, mas tenho idade suficiente, bem como um razoável conhecimento da história, para saber que são muito raras as pessoas que, na hora decisiva, face a situações concretas, arriscam mesmo comprometer a sua segurança, a sua liberdade ou a da sua família, com o único propósito de ajudar os outros. Aristides Sousa Mendes foi uma dessas pessoas. E quando algo de extraordinário como isso acontece, somos tocados pela grandeza. Numa canção sobre a resistência na Segunda Grande Guerra, o poeta e cantor Leonard Cohen refere a história de uma mulher idosa que acolhe em sua casa fugitivos antifascistas, escondendo-os no sótão, e que, perante a chegada dos soldados alemães, nada diz, acabando por morrer às suas mãos, sem um suspiro de denúncia. Sempre me emocionei com estes versos, como sempre me emocionei com a enorme coragem de Aristides Sousa Mendes. Como é sabido, este seu gesto heroico, contrariando ordens expressas do governo de Salazar, teve consequências para a sua vida pessoal e profissional, bem como para a sua família. Profissionalmente foi destituído do cargo, alvo de um processo disciplinar parcial e iníquo, que todos deverão conhecer, e que na prática ditou a sua expulsão da carreira diplomática, privando-o da fonte do seu sustento, tendo Aristides Sousa Mendes sido igualmente proibido de exercer a advocacia. Os seus filhos viram-se obrigados a emigrar, depois de terem sido impedidos de ingressar no ensino superior e de exercer quaisquer cargos públicos. Votado ao esquecimento, na miséria e ignorado até pelos seus amigos, Aristides Sousa Mendes viria a falecer em 1954, aos 69 anos, já bastante debilitado e doente, no Hospital da Ordem Terceira de São Francisco, em Lisboa. Estas circunstâncias remeteram durante anos o seu exemplo a um injusto e cruel esquecimento. A grandeza do gesto de Aristides Sousa Mendes só viria a ser reconhecida por Portugal após o 25 de abril de 1974, quando a sua história foi dada a conhecer, nomeadamente através da imprensa. Não obstante algumas diligências do primeiro governo constitucional, com vista à reintegração do diplomata, reconhecendo a ilegalidade da pena que lhe foi imposta, seria apenas nos anos 80 que, por impulso de deputados como Jaime Gama e do recentemente desaparecido
nosso querido Jorge Sampaio, a Assembleia da República repararia oficialmente esta injustiça. Foi através da Lei 5188, de 26 de abril, que se decretou por unanimidade a reintegração a título póstumo na carreira diplomática do ex-cônsul-geral de Portugal em Bordeaux, reconhecendo-se também o direito à indenização reparadora aos herdeiros diretos. Depois disso, foi merecendo crescente atenção a história do seu ato de consciência. Do jornalismo à academia, ao cinema, têm sido diversas as instâncias a contribuir para resgatar da memória e dar a conhecer a todos o seu exemplo. Oficialmente, têm sido muitas as homenagens a Aristides de Sousa Mendes, destacando-se a Gran Cruz da Ordem de Cristo ou a Gran Cruz da Ordem da Liberdade, atribuídas respectivamente em 1995 e 2017 pelos Presidentes da República Mário Soares e Marcelo Rebelo de Sousa. No estrangeiro, esse reconhecimento chegou mais cedo, muito especial em 1966, quando a Aristides de Sousa Mendes foi atribuído o título de Justo entre as Nações, título honorífico atribuído pelo Estado de Israel às pessoas não judias que usaram a sua vida, liberdade ou estatuto para salvar uma ou mais vidas judias durante o Holocausto. Mesmo hoje, o exemplo de Aristides de Sousa Mendes continua a ecoar e a ser evocado por esse mundo fora, como aconteceu ainda em abril deste ano, quando o Senado dos Estados Unidos da América aprovou por unanimidade uma resolução que homenageia a sua memória, lembrando o trabalho humanitário de Aristides de Sousa Mendes ao agir com coragem e risco pessoal, salvando muitos milhares de vidas inocentes. Hoje, o seu legado de altruísmo, de empatia, de tolerância e de defesa da liberdade deve mais do que nunca ser lembrado, realçando-se neste âmbito a importância da criação em 2000, pela sua família, com o apoio de várias entidades públicas e privadas, da Fundação Aristides de Sousa Mendes, com vista a melhor divulgar o seu ato de consciência. 8 décadas passadas sobre os acontecimentos de Bordeaux, é porém com sobressalto que pela Europa e pelo mundo fora se verifica que o registro histórico do sucedido pode não ter ficado suficientemente enraizado na memória coletiva das democracias que desde então foram emergindo. Lembro a este propósito o aumento evidente de fenómenos de antissemitismo, de ódio racial, de homofobia, de recusa do outro por ser estrangeiro ou diferente, assim como o recrudescimento de discursos negacionistas do Holocausto e das vidas das suas vítimas, cujo testemunho na primeira pessoa vai por força da lei do tempo começando a desaparecer. Aristides de Sousa Mendes foi figura maior do século XX português. Que o exemplo da sua conduta, a que hoje aqui prestamos homenagem, sirva de farol em tempos de novas dificuldades e desafios para a memória coletiva, demonstrando o valor da resistência ao injusto e desumano. Que a sua entrada no Panteão Nacional contribua para perpetuar a sua memória. Muito obrigado.
Digna-se usar da palavra Sua Excelência, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Senhor Presidente da Assembleia da República, Senhor Primeiro-Ministro, ilustres membros da família de Aristides de Sousa Mendes, Excelências, portugueses. Entra hoje no Panteão Nacional Aristides de Sousa Mendes, assim partilhando a homenagem pátria com tão diferentes escritores como Camões, Almeida Garrett, João de Deus, Guerra Junqueiro e Aquilino Ribeiro, ou tão opostos presidentes da República quanto Manuel de Arriaga, Teófilo Braga, Sidónio Pais e Óscar Carmona. Todos aqui consagrados antes da democracia. Em democracia, aqui foram acolhidos Humberto Delgado, Amália Rodrigues, Sofia de Melo Breiner Anderson e Eusébio da Silva Ferreira. O que será que distingue os homenageados de antes da democracia dos celebrados depois dela? E o que aproxima tão diferentes consagrados deste tempo democrático? O que distingue os homenageados de outrora e os de hoje são duas realidades. Eram só homens, são hoje homens e mulheres. Eram só personalidades das letras e chefes de Estado, são hoje vultos dos mais variados domínios da vida nacional. Os tempos mudaram. Há mais vida para além da literatura e da política, e mais cidadania do que a dos homens, mostrando a diversidade da sociedade portuguesa. E o que aproxima os consagrados de hoje? Dois traços comuns. Mudaram a história de Portugal e projetaram Portugal no universo. Todos eles, disso mesmo tendo ou não o exato entendimento. Na política, na música, na escrita, no desporto, na diplomacia ao serviço da vida e da liberdade. Aristides de Sousa Mendes mudou a história de Portugal e projetou Portugal no mundo. Mudou a história de Portugal nesse momento trágico chamado genocídio, em plena Guerra Mundial, porque de genocídio se tratava já na perseguição de comunidades que haveria de acabar em holocausto. Projetou Portugal no universo, desde o reconhecimento a um dos justos entre as nações em Jerusalém, ao respeito e à veneração na Europa, nas Américas, na África, nas Ásias, onde quer que haja descendentes dos descendentes daquelas e daqueles que ajudou a salvar, ou ao menos um punhado de cidadãos do mundo, cultores das bem-aventuranças das igrejas, como das bem-aventuranças das luzes, que somam a razão ao afeto. Aqui entrou Aristides de Sousa Mendes e aqui permanecerá até ao fim dos tempos, se os tempos tiverem fim. Recordando-nos, nas palavras de Paulo, que não há judeu, nem romano, nem grego, nem outros mais. Isto é, não há raças, etnias, religiões,
culturas, civilizações que sejam umas mais do que outras e que não mereçam todas e todos o mesmo respeito da dignidade da pessoa, da sua indestrutível natureza, da sua inexpugnável diferença. Que se sucedam ou não os modismos de cada época, os valores essenciais não mudam. Essa justiça natural que nenhuma lei ou ordem iníquas de uma ditadura ou de um ditador podem apagar. Aristides de Sousa Mendes serviu com coragem extrema, provação pessoal e familiar e exemplar humildade, esses valores na sua mais notável expressão. Portugal, curvando-se perante a sua personalidade moral, eternamente grato, hoje e para sempre, o recorda e homenageia.
Terá agora lugar o descerramento da placa evocativa de homenagem a Aristides de Sousa Mendes, na Sala 2. Suas Excelências o Presidente da República, o Presidente da Assembleia da República e o Primeiro-Ministro procedem agora à assinatura do Auto de Honras de Panteão Nacional. Com a anuência de Suas Excelências, o Presidente da República e o Presidente da Assembleia da República, declaramos encerrada a cerimónia com a interpretação do Hino Nacional.